queridos alunos do Pré-Vestibular Social Ação. Tudo bem com vocês? Eu estou bem e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A gente está entrando agora na reta final do curso, agora em janeiro já vai ser o Enem, e para terminar o cronograma, falta cinética química, equilíbrio químico, pilhas, eletrólise e radioatividade. Infelizmente, a gente não vai conseguir terminar tudo, então eu imagino que a gente termine ali no equilíbrio químico, mas vamos tentar extrair o máximo que a gente conseguir. Vamos lá. O que é a cinética química? Né? Não tem a ver nada com cinema, você já deve saber, porque você já deve ter estudado um pouco de cinética lá na física, não é? Então, a cinética química, na verdade, ela estuda a taxa de desenvolvimento de reações e os fatores que vão influenciar nessa taxa de desenvolvimento. Ou seja, ela estuda a velocidade que as reações ocorrem, né? E ela também estuda a possibilidade de controlar essa taxa de desenvolvimento. Ela pode tornar, né, a reação mais rápida ou mais lenta. E aí vai depender de alguns fatores que a gente vai ver um pouco mais para frente. Como calcular, quais são esses fatores e tudo mais. E ela, além de ser importante para a indústria, por conta do que a gente consegue prever a velocidade e melhorar a velocidade de uma reação, tornar ela mais produtiva, mais rentável, ela também está presente no nosso dia a dia. E coisas que a gente não sabe, mas que são muito básicas. Como quando a gente usa panela de pressão, né? Ela faz a gente cozinhar o alimento mais rápido e também gastar menos gás. Quando a gente usa aquelas pastilhas efervescentes que a gente coloca num copo, seja Eno ou então alguma vitamina C, o fato da gente colocar uma comida na geladeira para evitar que ela estrague mais rápido também tem a ver com a cinética química. Então, a cinética química está presente em bastante coisa do nosso dia a dia e é bem importante. Então vamos lá. Quando a gente fala de cinética, a gente logo lembra de velocidade média, né? Então a gente tem aqui o reagente A em vermelhinho formando o reagente B em azul. Aqui no tempo zero, a gente vai ver que a gente só tem o reagente A, né? Ele está até se confundindo aqui com o apontador laser. Só temos eles, temos bastante dele. Passou-se um determinado tempo, 20 segundos, né? A gente começa a ter a formação do reagente B. Do produto B. Então, passou-se mais um tempo, a gente começa a ter muito mais produto B do que reagente A, porque o reagente está virando o produto, até que no final da reação a gente só vai ter o produto. Todo o reagente foi consumido. Isso, obviamente, assumindo que a reação foi 100% de eficácia. Se a gente vê o famoso gráfico da velocidade média, só que agora usando os reagentes como parâmetro, no começo a gente só tinha o reagente A e a gente tinha zero do reagente B. Ao longo do tempo, a concentração do reagente A foi diminuindo, não é? Esse colchete aqui, lembra que ele significa concentração. Ele foi diminuindo, até que acabou, chegou a zero, enquanto que o reagente B foi o contrário. Ele tinha zero e foi subindo, foi crescendo, até chegar ali no tempo T, onde acaba a reação. Percebe que o tempo onde acaba a reação é quando todo o reagente A vira reagente B. Opa, estou falando reagente A quando ele vira o produto B. Me desculpe. Né? Então, assim como na física, a velocidade média vai ser a variação da concentração no lugar da variação do espaço percorrido pela variação do tempo, né? A variação, o delta, a gente sabe que é final menos inicial. Aqui faltou um menuzinho, mas eu vou corrigir na hora de botar o material online para vocês. E aqui embaixo o tempo final menos o tempo inicial. E aí você deve estar se perguntando, ué, mas aqui no reagente A, o final vai ser menor que o inicial. Então, essa continha aqui vai dar negativo. Então, para isso, a gente corrige colocando um sinal de negativo na frente quando a gente está calculando a velocidade média dos reagentes. Assim, o valor da velocidade média vai ser positivo, exatamente como o dos produtos, né? Então,
Na velocidade média dos produtos é menos delta dos reagentes sobre ΔT. E na velocidade média dos produtos é menos delta dos produtos sobre ΔT. Agora vocês devem ter ouvido uma mensagem do WhatsApp, mas não é o WhatsApp web de vocês, foi aqui no meu que eu esqueci de mutar, me desculpem. Mas seguindo. Agora a velocidade média global da reação vai ser feita como? A gente viu a velocidade média de cada um das substâncias que estão na reação, certo? Suponhamos que a reação seja essa: A mais B mais dando C mais D, com os seus respectivos coeficientes estequiométricos, que a gente já cansou de ver, né? Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, que é a quantidade de mols de cada substância que vai reger ali a equação. A velocidade média vai ser a velocidade média de cada um dos reagentes ou dos produtos de cada uma das substâncias dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Então aqui a velocidade de A sobre o seu coeficiente vai ser exatamente igual à velocidade média de B sobre o seu coeficiente, que vai ser exatamente igual à velocidade média de C sobre o seu coeficiente, que vai ser a velocidade média global da reação. Beleza? Essa parte aqui é tranquilinha, não tem muito mistério. Vamos agora ver um exemplo para ver a aplicação disso. Um exemplo da Apucamp de São Paulo. Eu também não conheço essa universidade. Se vocês conhecem, eu realmente não conheço. A combustão do butano corresponde à equação C4H10 mais 6,5 oxigênio, dando 4 gás carbônico, CO2, mais 5 águas. Se a velocidade da reação for 0,05 mol de butano por minuto, qual é a massa de CO2 produzida em meia hora? Aqui temos os valores das massas atômicas, né? C12, H1 e O16. E aqui a gente pode fazer por dois jeitos. Como sempre, a gente pode fazer sempre usando a regra de 3, estequiometria, mas vamos tentar usar os conceitos que a gente aprendeu agora, de velocidade média. Porque ele está dando aqui para a gente uma informação de velocidade, né? Então vamos lá. A gente vai repetir aqui a equação para ficar mais fácil e não precisar ficar voltando o slide. E vamos botar aqui a formulazinha da equação da velocidade média global, né? A gente tem que a velocidade média do butano dividido por 1 tem que ser igual à velocidade média do gás carbônico dividido pelo seu coeficientezinho, que é 4. Então, velocidade média do butano dividido por 1, que é o seu coeficiente estequiométrico, é igual à velocidade média do gás carbônico dividido por 4. Isso, óbvio, que a gente esqueci de avisar, mas acho que nem precisava, que a gente precisa conferir se a equação está balanceada. Nesse caso, ela está balanceada. A gente tem 4 carbonos, que a gente tem 10 hidrogênios, 5 vezes 2, 10 hidrogênios. Então, falta balancear o oxigênio. Aqui a gente tem 5 oxigênios mais 2 dá 9. Mais 8 dá 13, 6,5 vezes 2 dá 13. Então estava balanceada. Voltando para cá. Velocidade média do carbono do butano dividido por 1 igual a velocidade média do gás carbônico dividido por 4. Botando os valores, ele deu para a gente que 0,05 dividido por 1 vai ser igual a velocidade do gás carbônico dividido por 4. Jogando o 4 multiplicando para cá e 1 para cá, a gente tem que a velocidade média do gás carbônico é de 0,2 mol por minuto. A partir de aqui, realmente, a gente tem que seguir a parte da estequiometria, né? 1 mol de gás carbônico vai ter 12 vezes 1, mais 16 do oxigênio vezes 2, 44 gramas. Então, 0,2 mol de gás carbônico vão ter x gramas. X vai ser 44 vezes 2 dividido por 1, né? Fazendo aqui em cruz, que a gente já está cansado de fazer isso. Então, isso vai dar 8,8 gramas. Então, 0,2 mol de gás carbônico tem 8,8 gramas.
Então, se em 1 minuto a gente tem 8,8 gramas de gás carbônico, em 30 minutos a gente vai ter Y. Essa conta é direta, né? 8,8 vezes 30, então a gente vai ter que em 30 minutos houve a produção de 264 gramas de gás carbônico. Tranquilo? Se eu falei muito rápido, me desculpem, né? Mas acho que essa parte aqui é bem tranquilinha, não tem muito mistério, não tem muita dificuldade. Vamos agora para as condições para que ocorra uma reação, porque não é simplesmente a gente colocar os reagentes ali e esperar que eles magicamente reajam e formem o produto que a gente quer. Precisa de alguns fatores para que essa reação de fato aconteça, né? É basicamente uma afinidade entre os reagentes, então a gente precisa colocar dois reagentes que vão reagir entre si, que eles têm que ter alguma semelhança e tem que ter a possibilidade de reagir. Não adianta a gente colocar areia com água que elas não vão reagir, a gente já viu isso lá no começo do curso, né? Entre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. E também que os reagentes têm que entrar em contato. Aliás, nada ali é espírita, não é Wi-Fi, não é fantasma, né? Eles têm que entrar em contato um com o outro para que haja essa troca de material e ali e forme um produto. Então isso leva a gente à teoria das colisões, certo? Vamos pegar aqui um gás hidrogênio reagindo com gás cloro, os dois têm afinidade entre si, então vão reagir, formando o HCl, o ácido clorídrico em forma gasosa. Está dizendo aqui que tem dois átomos de hidrogênio, dois átomos de cloro, formando o HCl. Como é que é a teoria das colisões? Né? As colisões têm que ser de forma favorável para que aconteça essa reação. Não adianta elas se encontrarem de qualquer jeito. Por exemplo, se elas se encontrassem desse jeito que está aqui, né, ela não ia ser efetiva e acabaria não conseguindo quebrar as ligações tanto do gás hidrogênio quanto do gás cloro. Então, acaba não ocorrendo a reação quando acontece esse tipo de colisão. Do mesmo jeito, desse jeito aqui. Você está vendo que elas estão batendo de frente uma com a outra e também esse tipo não vai provocar uma quebra, um rompimento nas ligações, né? Como a gente já viu ali na aula passada de entalpia, para formar novas moléculas a gente tem que quebrar as ligações das moléculas anteriores, assim formando ligações novas das substâncias que a gente quer, né? Agora, quando elas se encontram dessa forma aqui, os dois orientados do mesmo jeito, aí eles vão conseguir ter energia suficiente para romper as ligações e formar ligações novas, certo? Então, esse aqui é um exemplo gráfico, obviamente que não é assim que acontece, né? Lá microscopicamente não, mas lá dentro do átomo não é assim que acontece, é só uma representação gráfica para a gente tentar entender como funciona. E isso nos leva também ao conceito de energia de ativação e complexo ativado, como eu acabei de falar da energia necessária, né? A energia de ativação vai ser a quantidade mínima de energia necessária para que a colisão entre as partículas dos reagentes, feita na orientação favorável, seja efetiva e resulte numa reação, né? Isso eu expliquei ali no slide passado, mostrando a figurinha. E o complexo ativado vai ser a estrutura intermediária instável entre os reagentes e o produto. Se a gente voltar aqui, o complexo ativado seria essa parte aqui, né, que está entre os reagentes e o produto. Ele está ali uma forma misturada entre os dois, certo? Aqui a gente tem os reagentes, o hidrogênio ligando com hidrogênio e o cloro ligando com cloro. Então a gente precisa quebrar essas duas ligações e formar as ligações hidrogênio-cloro. No complexo ativado, ali eles estão meio que todo mundo está junto, ali está quebrando ainda a ligação, está num estado de transição entre reagente e produto. No complexo ativado, depois de atingir a energia de ativação necessária, finalmente essas ligações aqui
hidrogênio e hidrogênio quebram, cloro, cloro também quebram, formando finalmente aqui a ligação hidrogênio-cloro e a outra ligação de hidrogênio-cloro no produto. Tranquilo? E para a gente tentar entender um pouquinho melhor, vamos tentar ver isso no gráfico. O gráfico, apesar de muita gente não gostar, de desesperar com o gráfico, meu Deus, gráfico. Vamos tentar no gráfico, acho que aqui ajuda. Aqui a gente tem os reagentes e aqui a gente tem os produtos. O gráfico mede a energia no andamento da reação, né? No desenvolvimento da reação. Essa barriguinha aqui é o que a gente chama de energia de ativação necessária, né? A gente dá até para ver aqui, ó, é AT, energia de ativação. Então, essa barreira é a que tem que ser superada para que ocorra a reação. Precisa ter esse salto de energia desse patamar para esse patamar. Chegando aqui no topo, a gente tem o complexo ativado, que é quando ele atingiu ali a energia de ativação mínima, e aí a partir daqui a reação ocorre. Esse gráfico aqui da esquerda é um exemplo de reação exotérmica, porque a energia dos produtos, dos reagentes, é maior que a energia dos produtos. Né? Então, quando a gente for fazer lá o ΔH, uma coisa menor menos uma coisa maior vai dar um resultado negativo. Então, uma reação exotérmica. Aqui na direita a gente tem uma reação endotérmica, porque os produtos vão ter uma energia maior do que a energia dos reagentes. Então, quando for fazer o inicial menos o final menos o inicial, vai dar um resultado positivo. Mas aqui é a mesma coisa. Ela precisava dessa energia de ativação, que aqui no caso é bem maior, porque ela vai daqui até ali em cima, né? Chegou aqui em cima, temos o complexo ativado, e aí depois que conseguiu superar essa barreira, segue na reação normalmente. E chegamos então finalmente aqui aos fatores que vão influenciar na velocidade da reação, ou na taxa de desenvolvimento da reação. Né? É a natureza dos reagentes. Quanto maior for a molécula, mais ligações ela tiver, mais lento vai ser essa reação, porque vão ter mais ligações para quebrar, mais energia necessária para poder chegar no complexo ativado, maior energia de ativação, etc. Superfície de contato, isso a gente já viu também. O que é a superfície de contato? Né? Um exemplo que a gente pode dar é a pastilha efervescente. Aquela pastilhazinha com comprimidinho que a gente coloca na água, ela demora mais tempo do que se a gente colocasse a versão dela em pó, né? Porque a versão em pó tem uma superfície de contato muito maior do que ela na forma de pastilha. Então, quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a velocidade da reação. Luz e eletricidade, sim, a luz e a eletricidade podem influenciar, porque tem reações que só ocorrem ou ocorrem de forma acelerada na presença da luz. Um exemplo comum que eu posso dar, um exemplo claro que eu posso dar é a formação de água, né? Quando a gente junta hidrogênio com oxigênio passando uma corrente elétrica, fazendo uma eletrólise, a gente consegue formar água. A concentração dos reagentes, né? Porque afinal, se os reagentes precisam entrar em contato, se colidir para poder formar o produto, quanto maior for a concentração, maior vai ser a velocidade de reação. Aqui a gente tem poucas moléculas, enquanto que aqui a gente tem mais moléculas. Então a probabilidade dessas moléculas se encontrarem vai ser muito maior, aumentando ali então a velocidade da reação. A pressão, sempre a pressão vai estar ali, né? Porque do mesmo jeito, aqui ela tem um espaço grande para as moléculas poderem se movimentar.
Então vai ser uma reação lenta. Quando a gente aplica a pressão, a gente acabou diminuindo aqui o volume. Como a gente já viu, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Quanto maior for a pressão, menor vai ser o volume. Como aqui o espaço é mais limitado, a chance delas se encontrarem, se colidirem, é maior. Então também vai aumentar a velocidade da reação, vai influenciar, né? Se fosse o inverso, ia diminuir. A temperatura, se tem pressão, tem temperatura também, isso aí é claro. Por que a temperatura? A temperatura, ela mede o quê? Vocês lembram? Ela mede o grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior for a temperatura de um corpo, de um objeto, mais energia ela vai ter, então mais rápido ela vai se movimentar. Isso vai acabar aumentando a probabilidade do choque entre essas moléculas. E temos os catalisadores e os inibidores. Os catalisadores eles vão aumentar a velocidade de reação, diminuindo a energia de ativação necessária, né? Enquanto que os inibidores eles são exatamente o oposto dos catalisadores. Eles vão aumentar a energia de ativação necessária, o que vai fazer com que a reação seja mais lenta. Tranquilo? Catalisadores e inibidores eles não formam produto. Eles só estão ali para ajudar na reação. Eles não vão virar outra coisa. Eles entram de um jeito e saem do mesmo jeito que entraram na reação. E para finalizar aqui essa aula, eu vou dividir ela, acabando dividindo em duas partes, porque senão vai ficar muito extenso e muito cansativo. Vamos ver como é que funcionam os catalisadores no gráfico, né? Aqui, sem o catalisador, está pontilhado, então a gente vê que a energia de ativação aqui é bem alta para formar produto. Com a presença desse catalisador, né, diminuiu bastante a energia de ativação necessária. Ela saiu desse estado para esse estado. Então isso vai fazer com que a reação ocorra mais rápido, né? Nas reações endotérmicas, a mesma coisa. Ela precisava chegar nesse patamar e chegou nesse patamar, também aumentando a velocidade de reação. Se fosse o inibidor, seria o contrário. A gente teria aqui ela sem o catalisador, sem o inibidor, e com o inibidor ela provavelmente chegaria aqui em cima, né? E retardaria o andamento da reação, aumentando assim, diminuindo assim a velocidade com que ela ocorre. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham conseguido entender. Me desculpem por por ter falado muito rápido, se algum conceito não ficou muito bem explicado. Mas vocês podem tirar dúvida no Facebook, vocês podem mandar mensagem também no privado se vocês tiverem vergonha de pedir dúvida ali no grupo. Aqui vai estar, hoje sou eu, né? E eu vou estar disponibilizando ali o material para vocês na pasta, beleza? Então, fiquem bem e até a próxima aula, gente. Tchau!